qual é que é a importância, assim, de valores, objetivos compartilhados, então, na relação? Porque a gente está falando, assim, de entender esses limites, mas e desse aspecto compartilhado? Qual a importância disso? Eu acho que é total, né? Uhum, E até aí a gente volta às próprias conversas, né? perfeito. As conversas difíceis. Às vezes, num casal, por exemplo, um quer ter filho e o outro não. Um quer, enfim, morar no exterior, o outro quer ter a vida no interior. Uhum, Então, como que acontece essa, essa negociação? Isso só acontece por conversa. E uhum, às vezes, uma conversa que vai deixar clara a incompatibilidade, né? Porque depende também da relação que a gente está falando, né? Se é uma relação de longo prazo, se é um relacionamento amoroso, se é um casamento, por exemplo, que escolheu o parceiro, a parceira ou a pessoa para a vida, esses objetivos e valores estão fundamentais aí, né? uhum. Porque a gente não escolhe ali a nossa história de vida, os nossos valores, ou o que vai importar para nós, o nosso desejo, a gente não escolhe. Então a gente consegue escolher os comportamentos, consegue escolher quanto a gente se compromete com eles, mas se a pessoa ali tá muito diferente, né? E outra coisa é, de novo, voltar para entender o quanto que eu sei o que é importante para mim, os meus objetivos de vida, o que é valor para mim, o quanto que o outro sabe, o que é para Uhum. ele, o quanto de flexibilidade a gente tem aí para chegar no denominador comum ou para entender como que a gente vai fazer o relacionamento durar apesar dessas diferenças e, enfim, colocar isso tudo na mesa e ver o que. Uhum. Mas é a clareza, é a comunicação. Sem isso, a gente não consegue nem saber, né? Sim, é comunicação e. Porque assim, né? Eu posso ter o meu valor, eu posso ter o meu objetivo e pode ser compartilhado contigo. Mas se eu não falar isso, como é que tu vai saber? Uhum. Eu me lembro muito. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Eu digo assim: olha, tu tem que ser extremamente claro com o que tu precisa e o que tu quer. Porque se tu não é extremamente claro com o que tu precisa, com o que tu quer, consequentemente, tu não vai ter o resultado que tu tá almejando, né? Uhum. Então, é fundamental, é crucial que tu seja mais do que claro. Uhum. Tu seja Total. cristalino. Porque daí a outra pessoa vai, ok, foi dito. Uhum. Então, a partir disso, tu vai poder tomar uma ação. Se tu vai acolher ou não essa tomada de ação, né? Uhum. E é uma clareza não só na comunicação e na expressão, mas é uma clareza interna também, né? Tem um trecho do Comunicação Não Violenta que o Marshall fala com o Uhum, paciente, e daí ele quer entender o que que o paciente precisa. uhum, E aí o que que ele gostaria, né? Daí ele fala assim, eu quero que as pessoas adivinhem o que eu preciso sem eu ter que falar. Tá, mas o que que tu quer? Então, se elas adivinhassem, o que que seria? Não, eu quero que elas precisam adivinhar, e ele vai indo uhum. Esse nesse questionamento. looping ali. E aí o paciente chega no momento e fala assim, tá, eu entendi. Ele, eu, ele fala assim, eu entendi. Não é que eu quero ser. E aí o Marshall acho que sugere pra ele lá pelas tantas, "Ah, tu quer ser amado, tu quer ser compreendido. Ele, não, não é que eu quero ser amado. Eu quero que adivinhem o que eu quero sem que eu tenha que falar. Então, Uhum, assim, tu quer algo impossível, uhum. né? E ter essa clareza de que, então, isso ninguém é evidente, ninguém vai conseguir ler e saber disso. E aí, por exemplo, a privação emocional nítida, né? E tu coloca, querendo ou não, a outra pessoa da relação numa posição impossível. Uhum, Numa posição onde tu não tem como realmente suprir o outro. E daí fica nesse gap. E esse gap talvez ele não é. Daí ele demanda essa flexibilidade também dessa pessoa de poder reavaliar o uhum, que que ela tá esperando do relacionamento. Porque se tu consegue ter esse processo de parar, reavaliar e se reorientar, tu consegue também talvez ter a reparação e consequentemente ter as necessidades que tu realmente precisa.